vocês que qual é o primeiro passo para vocês serem peritos realmente, né? Que vocês precisam dar. O que é? Tomar a decisão de verdade de ser um perito. Lembram? Eu sempre falo isso com vocês. Tomar a decisão de verdade de ser um perito. Ter clareza daquilo que vocês querem. Isso é importantíssimo para que os próximos passos ocorram, tá? E além disso, gente, né? Quando que vocês vão utilizar a questão da clareza e da tomada de decisão dentro dentro do mundo da perícia aí, né? Vão ter vários momentos que vocês vão utilizar isso. Vocês vão precisar dessa habilidade comportamental. Mas eu vou falar sobre 2 para vocês, tá? Gente, olha só. Dentro de processo, diversas vezes a gente encontra perícias, sentenças mal formuladas. Várias vezes. Sentenças mal formuladas. E muitas vezes a sentença nem é mal formulada, mas o perito ele tem 2 caminhos para seguir, né? Às vezes até mais de 2. Quem já está comigo há um tempo, eu já mostrei algumas situações, então às vezes tem até mais de 2 caminhos a serem seguidos, tá? E aí, eu conheço gente, né, que tem dificuldade em tomar decisão, não só na perícia, mas às vezes na vida toda. Eu nunca tive esse problema, gente. Inclusive, quando eu fazia faculdade, né, as minhas amigas, elas sempre falaram, Lude, você decide tudo muito rápido, você tem clareza daquilo que você quer e pronto, acabou e você vai embora. E eu sou assim mesmo, gente. E eu tenho certeza que isso contribuiu muito para que eu alcançasse os resultados que eu tenho hoje. Muito. Por quê? Olha só. Eu conheço perito que quando passa por uma situação dessa, ele demora um tempão para decidir o que ele vai fazer. Ele não consegue decidir. Ele fica ali, ele vai no processo, ele vai na sentença, ele vai no acordo, ele vê o cálculo das partes e ele fica assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Qual que é o caminho certo? E muitas vezes, gente, não existe um só caminho certo. Existem caminhos corretos, o juiz pode concordar com você, com seu ponto de vista, ou pode não concordar também. Dependendo do juiz, com o passar do tempo, se o juiz já te nomeia há muito tempo, você já até sabe o que o juiz pensa, né? Mas muitas vezes você não sabe e você precisa decidir. Então, você precisa tomar uma decisão ali. E muito perito fica agarrado ali horas, às vezes até dias, para tomar uma decisão do que vai ser feito. E às vezes, gente, independente da decisão que a pessoa tomar, ela tem chance de ser impugnada naquele ponto, porque às vezes é um ponto controverso mesmo. Mas o que eu sempre oriento e falo com os alunos é o seguinte: tome a decisão, pense, reflita, pese os lados positivos, os lados negativos, e sempre pense o seguinte: o que é que vai me dar mais apoio técnico, mais justificativa técnica se eu for impugnada, tá? O que é que vai me trazer mais embasamento? Geralmente é aquilo que está mais claro na sentença, tá, gente? Só que a decisão precisa ser tomada, porque senão você vai ficar perdendo tempo demais, tá? E aí, isso vai atrapalhar você aí, porque hoje você perde meia hora, você perde 2 horas para tomar aquela decisão, depois você perde um dia inteiro, e isso aí no final do mês faz toda a diferença na sua produtividade, tá? Então, ter clareza e tomar uma decisão é fundamental, tá, gente? Por exemplo, vou trazer um exemplo claro aqui para vocês. E quando a gente não tem clareza e não toma uma decisão com segurança, gente, a gente só sai prejudicado, tá? Vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. O Antônio, meu filho de 7 anos, né? Fez 7 anos semana passada. Ele estava com a mania de fazer o seguinte: ele acordava cedo e eu falava com ele assim: meu filho, o que você quer tomar de café da manhã? Aí ele falava assim: não sei, mãe. Aí eu falava assim: vem cá na cozinha para você ver. Olha só, tem pão que você gosta, tem queijo, tem mortadela. Eu falava com ele lá o que tem. Aí ele falava assim: não sei, mãe. E ficava. E tinha dia que eu escutava minha funcionária falando a mesma coisa com ele. O que eu percebi que eu precisava fazer com ele ali, gente? Precisava treiná-lo para que ele tomasse a decisão. Por quê? Quando a gente não toma decisão, né? Quando a gente fica demorando demais, vem alguém e toma a decisão por nós, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. E aí eu comecei a fazer com ele assim: ah, não sabe não? Então tá bom, é pão com requeijão.
Aí ele falava assim, mas eu não quero. Ah, mas é isso que você vai comer, porque eu te dei opção para você tomar a sua decisão. Você não tomou, então eu vou decidir por você. Aí tinha dia que meu funcionário estava lá no mesmo esquema com ele. E eu aqui do escritório. Aí eu gritava daqui assim, vai comer biscoito. Aí ele falava assim, não quero. Ah, mas agora é isso que você vai comer. Aí eu conversei com ele. Falei, meu filho, olha só, a partir de amanhã, não deixa eu tomar a decisão por você, né? Tenha clareza naquilo que você quer tomar, que aquilo que você quer comer no café da manhã, para depois você não ser obrigado a comer aquilo que você não quer, tá certo? Aí conversei com ele e tal. Ele, não, mãe, tudo bem, entendi. Acabou o problema, gente. Ele já levanta, já olha lá e fala: hoje eu quero pão, hoje eu quero biscoito, entendeu? E é mais ou menos isso. Entendeu? Se a gente demorar demais, vem outra pessoa e decide pra gente. E essa questão da decisão e da clareza, né, ela é treinável também, tá? Ai, Lud, então como é que eu faço para eu desenvolver isso, para eu melhorar isso? Como que eu vou fazer, né? Tem algumas coisas que vocês podem fazer para desenvolver essa habilidade, tá? Mas uma delas, que é importantíssima, eu vou falar duas, tem várias outras, mas eu vou falar duas. A primeira delas é você adquirir conhecimento técnico mesmo. É você saber. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu dei do Antônio, né? É ele saber. Então, o que eu tenho de opção? Eu tenho pão, eu tenho requeijão, eu tenho isso. O que eu vou gostar mais? O que vai ser melhor para mim, né? Então, ele precisa ter clareza para ele decidir. E para nós, como peritos, o que vocês têm que fazer? Quanto mais conhecimento técnico vocês tiverem, maior vai ser a clareza de vocês e melhor vocês vão tomar a decisão de vocês. Então, por exemplo, né? Eu tenho um ponto lá dentro do processo que eu estou em dúvida. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. É muito melhor, muito mais fácil de você tomar uma decisão, você conhecendo os dois caminhos. Olha só, se eu fizer aqui, se aqui eu colocar o reflexo, né? A sentença fala que eu não devo pôr o reflexo, mas a legislação, determinada legislação fala que sim, mas a sentença não menciona. Então, se eu optar por esse lado, né, a empresa vai me impugnar e ela pode ter mais razão. Por outro lado, eu tenho esse outro caminho, vai beneficiar o autor, né? Existe aqui essa jurisprudência que fala disso, mas o juiz não mencionou isso, então o que eu vou optar? Então, vocês têm que ter o conhecimento técnico para que vocês possam enxergar com clareza o caminho e tomar a decisão correta. Correta, que eu digo, no sentido que você vai tomar a decisão e você vai manter ela até o final, até que o juiz concorde ou mande você fazer de outra forma, tá? Inclusive, nos meus esclarecimentos, quando eu sofro impugnação, eu coloco, faço lá a minha explicação e coloco assim: portanto, salvo determinação contrária do juiz, mantenho o meu cálculo. Por quê? Porque eu analiso tudo antes, né? Todas as possibilidades. A Flávia está aqui hoje, outro dia a gente até conversou sobre isso, né, Flávia? Eu até conversei com ela sobre isso, a gente estava vendo um processo, e aí conversei com ela sobre isso, sobre a gente ponderar aquilo que a gente vai ter mais argumento depois para justificar o nosso cálculo, tá? Então, estudar tecnicamente, né? Ter a técnica, e isso vai ajudar vocês a terem clareza. Ficou claro, gente, para vocês? Conseguiu entender? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Tá? E aí, uma outra coisa que vocês podem fazer para que vocês treinem, né? Para que vocês tenham aí capacidade de decisão e clareza quando a situação está muito difícil, gente, né? Quando a situação está muito complicada, peça ajuda. Pergunte para alguém que já tem experiência, né? Fala, gente, olha só, estou com esse problema aqui, como é que vocês agiriam dessa forma? Como é que vocês fariam esse cálculo, tá? Então, vocês podem perguntar para outras pessoas e isso não tem problema nenhum. E quando se pergunta, se aprende. Por isso que os grupos, né? Aí os grupos onde tem outros peritos participando é importante também, para que a gente tenha onde buscar informação, tá? Não só em uma pessoa única, né? Porque eu tô aqui em uma única pessoa, porque eu tô aqui, eu posso esclarecer tudo que eu posso, eu esclareço para os meus alunos, mas nem sempre eu posso atender no momento que o aluno precisa, né? Então, isso é importante, tá?